elemento muito utilizado também na rede de fibra são os cordões ópticos. A aplicação deles são internas, certo? E a característica é que tem 2 conectores em cada ponta. A gente pode encontrar cordões ópticos APC e UPC. Daí, o que vai definir quando eu utilizo APC ou quando eu utilizo cordões UPC é o tipo de ativo, né? Seja UniU ou compressor de mídia, esses ativos eles têm um tipo de conector específico para ser utilizado neles, né? Então, no datasheet do equipamento, ele vai definir se você tem que usar conectores APC ou conectores UPC. Outro elemento muito utilizado também são as tensões. A diferença com o cordão, basicamente, é que a extensão tem uma ponta conectorizada e a outra ponta para emenda. Essa é a única diferença, né? Também a gente pode encontrar nos modelos APC e UPC. Um elemento muito importante dentro da rede de fibra são os splitters, né? O splitter é o responsável por dividir o sinal, né, em vários sinais para atender vários clientes. Dentro do splitter temos vários tipos ou modelos de splitter. O mais utilizado, né, é o PLC. E dentro do splitter temos splitter balanceados e splitter desbalanceados. Dentro dos splitters balanceados, né, que são os mini moduli, pode ter, o mais comum é ter uma entrada e N saídas, né? Essa N saída pode ser 2, 4, 8, 16, até 64 saídas, né? Os splitters mais utilizados hoje em dia são de 1 para 2, 1 para 4 e 1 para 8. Também podemos ter splitter com 2 entradas, menos comum, mas também tem. E a parte de saídas também são iguais ao que tem splitter de uma entrada, né? Pode ir de 2 até 64 saídas. Então, como eu falei para vocês, no mercado temos vários tipos de splitter. O mais comum são os mini moduli, né? Que são instalados em CTO ou caixas de emenda. E aqui, como eu falei para vocês, temos vários splitters com várias saídas, né? 2, 4, 8, 16 até 64. Quanto mais saída o splitter tem, maior vai ser a minha atenuação. Esse aqui é um exemplo de um splitter desbalanceado, né? Splitter 20-80. O que significa? Que o lado de 20%, eu vou ter mais atenuação. Já o que tem o lado de 80%, o que tem menos atenuação. Aqui é o processo de fabricação de um splitter desbalanceado. São 2 fibras, que essas 2 fibras são fundidas, né, termicamente, e uma ponta é cortada. Então ficaria uma entrada e 2 saídas, certo? E essas 2 saídas com diferentes atenuações. E aqui temos vários tipos de splitter desbalanceado com diferentes atenuações, né? Como eu falei, o splitter desbalanceado só tem 2 saídas, só que esses valores, né, cada saída pode variar. A gente pode ter splitter 50 e 50, que é como se fosse um balanceado, né, que cada saída vai atenuar 3,6 dB, ou a gente pode ter um splitter de 1/99, onde uma saída vai atenuar 22,50 e a outra 0,25. Outro elemento importante na rede é o DIO, né, que é responsável pela acomodação das fibras, as emendas das fibras, né, que faz a transição do cabo backbone, né, e as tensões ou cordões que depois vou conectar nos ativos do meu POP, né, tipo uma OLT. Outro elemento importante na rede de fibra, né, fibra óptica, são as caixas de emenda. Temos vários tipos, temos caixas de emendas para extração aérea, subterrâneas, com várias saídas, com 2, 3, 5, 6 saídas, mas a gente utiliza a caixa de emenda para fazer derivação, né? Então, temos o cabo principal e quando eu tenho o cabo principal, o backbone, né, que eu preciso ir para outras ruas ou outro destino, eu utilizo a caixa de emenda para quê? Para derivar esse cabo, né, e guardar as emendas. Outro elemento importante que a gente encontra numa rede de fibra são as CTO. CTO é o caixa de atendimento, né, de terminação. A partir dessa caixa a gente vai lançar os cabos drops até o cliente final, né?
essas caixas são instaladas em postes e pode ter caixas a gente pode encontrar de 2 entradas, 3, 4 entradas de cabo principal e a saída do cabo drop. Outros elementos utilizados na rede de fibra são as PTO, né? Geralmente para finalizar o acabamento no cliente final. Às vezes, colocar o cabo drop diretamente na união não fica esteticamente bom. Então, é utilizar essas caixinhas, as PTO, para deixar a ativação do cliente mais bonita. Temos também ferramentas, máquinas de fusão, como eu falei para vocês. A máquina de fusão me permite a emenda de 2 fibras, né? Temos o decapador de fibra, que permite tirar o acrilato primário da fibra. Protetor de emenda, quando a gente finaliza uma emenda, a gente tem que proteger essa emenda, né? Então a gente utiliza esse protetor, né, no forninho da máquina de fusão para proteger a emenda. Também podemos encontrar roletadores, né? Tanto de cabo principal, backbone, como de tubo luz. Essa ferramenta me permite tirar a capa ou o tubo luz sem danificar a fibra óptica. Também podemos encontrar clivador. O clivador é utilizado tanto na montagem dos conectores pré-polidos como nas emendas, né? Na máquina de fusão. Essa ferramenta é bem importante porque é a responsável por fazer o corte limpo na fibra. Decapador de cabo lock friction. Esse me permite tirar a capa do cabo lock friction e deixar a fibra exposta para depois decapar, fazer o corte e montar o conector. Também temos o BFL, né, utilizado para identificar falhas. Então ele emite um feixe de luz visível ao olho humano, né? Então eu coloco esse BFL numa ponta da fibra e eu vejo se a luz, o feixe de luz está saindo na outra, para identificar se a fibra está em boas condições ou a fibra está quebrada. Microscópios são utilizados para identificar a sujeira no ferrolho dos conectores. Limpador de conector. Quando temos conectores sujos, tem ferramentas para limpar ele, né? Nesses dois tipos de ferramentas, uma caneta e uma caixinha para limpador de conector. Outra ferramenta muito importante e muito utilizada nos provedores são os power meters. Temos 2 tipos de power meter. O power meter simples, né? Que me permite fazer leitura de um ativo, pode ser OLT ou um conversor de mídia, e power meter PON, que me permite fazer a leitura simultânea da potência WT e da ONI1. A ONI1 por si só não gera potência, então ela tem que receber a potência da OLT para ela gerar sua própria potência. Então esse power meter PON me permite fazer a leitura, né, tanto da potência WT como da ONI1. Outra ferramenta muito utilizada dentro dos provedores são os OTDR. Temos OTDR ponto a ponto e temos OTDRs PON, né? Os ponto a ponto não passam por splitters, né? Não conseguem fazer a leitura 100% da rede, então são indicados para redes ponto a ponto. Já os OTDRs PON, eles passam por os splitters, então ele me identifica, né? Onde que estão os conectores, onde temos emenda, onde estão os splitters, que tipo de splitter eu tenho. Então ele me faz uma análise da rede, aonde que estão esses elementos e que atenuação está gerando esses elementos na minha rede. Dentro dos OTDRs PON temos os de fibra apagada e fibra ativa. Qual a diferença? Fibra ativa, eu posso medir a minha rede estando ativa, estando o LTs e uniões conectados. O OTDR fibra apagada, não posso ter nenhum sinal na fibra, porque pode danificar a cabeça óptica do OTDR. Então, na minha rede não pode ter nenhum sinal trafegando, né? Já o TDR com fibra ativa, ele me dá essa chance, né, de fazer um teste da minha rede e com sinal, né? E outro assunto muito importante que detecta o TDR é quando você tem uma rede, sei lá, 30 km, 50 km, e sua fibra rompe, né?
esse equipamento vai me permitir ou vai me identificar aonde, a que distância essa fibra está rompida, né? Facilitando a vida do técnico e do provedor. No próximo vídeo a gente vai falar sobre boas práticas, que ferragens são utilizadas, né? E que temos que ter em conta na hora de fazer lançamento de fibra.